Meus agradecimentos expressos e também, em particular, à Roseli Saião, curadora do módulo, pelo convite. Quero dizer rapidamente que nós temos alguns trabalhos em comum, eu e a Roseli, mas mais do que isso, para mim, ela é um exemplo para mim de uma fusão, né, o ponto exato da fusão entre o intelectual e o afetivo, né, quando é possível dizer que se tem uma relação ética, de fato, com o outro, né, quando essas duas coisas se encontram. Eu queria iniciar um pouco o percurso de pensamento aqui, com algumas advertências, né. A primeira delas é que todos aqueles que se dispõem a discutir questões candentes do presente que nos cortam a todos, né, em geral, eles gostam de se chamar especialistas, né, eles gostam de ser denominados de especialistas. Eu preferia pensar que todos são especuladores, né, que aqui o que está em questão é uma aproximação a esses problemas que nos tocam, né, sem essa pecha de ser uma espécie de representante da verdade, e daí para fora, né, o que coloca a gente num lugar de pensamento muito diferente daquele que, em geral, se atribui a essas pessoas que têm, né, a pouca vergonha de vir a público dizer o que pensa sobre aquilo que nos toca a todos. Uma segunda advertência que eu gostaria de situar claramente é que eu vou me referir a um nicho social específico o tempo todo, que são esses estratos urbanos médios. Isso para deixar bastante claro que as coisas sobre as quais eu vou falar não tem nenhuma intenção totalizante, digamos assim, né, de falar pelos outros. As coisas sobre as quais eu vou tentar pensar aqui em voz alta tem a ver com algumas questões que cortam uma determinada fatia da população e não ela como um todo, né? Em geral, os especialistas tendem a dizer desse lugar abstrato. Eu estou falando de um lugar absolutamente concreto que remete um pouco à experiência compartilhada, suponho, por essas pessoas que estão aqui e também aquelas que estão assistindo. Falar sobre família e educação, portanto, no interior desses estratos, é muito diferente de falar sobre família e educação em outros estratos. Nós não temos uma condição comum. Na verdade, a gente vive num país todo marcado por clivagens, por separações irreconciliáveis entre os mundos que estão em questão. Então, eu quero circunstanciar o pensamento no interior de um determinado mundo, se isso for possível. Uma terceira advertência sobre a qual eu gostaria de falar algo é que essa aproximação dessas temáticas espinhosas, né, grandes, né, genéricas, como algo em torno da ideia de educação e família, requer uma abordagem mais fragmentária, mais aforismática, vamos dizer assim, e menos dissertativa ou prospectiva. O que isso significa? Novamente, uma pretensão de nenhuma totalização, de nenhuma narrativa inequívoca sobre essas temáticas. Repito, aqui não é um especialista ou alguém que se pensa como tal pensando, né? É mais um especulador, alguém que se dispõe a pensar livremente sobre isso, sem, com isso, querer ensinar nada a ninguém ou requalificar a experiência que nós temos em relação a essas duas questões que, de uma maneira ou de outra, nos atravessam a todos. Nós estamos relacionados, posicionados em relação à questão da educação, seja ela formal, escolar ou informal no interior da família, onde quer que estejamos. Essa é uma prática que nos toca
a todos e em todos os momentos da vida. Sendo assim, seria mais correto, então, afirmar que o que se trata aqui, nesse espaço, é de um canteiro de ideias que não se aplicam. É um canteiro, uma certa inutilidade fundante, né, do ato de pensar, sem que com isso a gente imagine que ao final de um determinado percurso de pensamento nós precisemos chegar a determinadas ideias fixas ou a determinadas conclusões inequívocas e daí para fora. O ato de pensar, tal como eu o suponho, impede que isso aconteça. É contrário a esse movimento de, digamos assim, de síntese, né, na melhor hipótese. Pelo contrário, se algo pode regular um pouco a relação que a gente vai ter aqui nesse breve tempo, é a possibilidade de, talvez, ao final dessa 1 hora, podemos nos estranhar um pouco uns aos outros, né, e não ficarmos felizes e irmos para casa felizes da vida, né? Esse não é o trabalho do pensamento, ou, se vocês quiserem, a tarefa crítica do pensamento sobre o presente, implica, ou exige, ou requer uma espécie de atitude de espreita constante, permanente, em relação àquilo que se nos passa, né? Em última instância, talvez a gente pudesse dizer que se trata de uma atitude de um caçador, né? Uma certa atenção de escuta a isso que vai acontecendo conosco, né? De uma atitude de espreita constante, de desconfiança constante em relação aos caminhos que as nossas vidas vão tomando, sem que a gente possa se dar muito conta disso. Tamanha a volatilidade dos acontecimentos na contemporaneidade. Bom, isso exige de nós, talvez, uma espécie de modo de vida devotado a algumas perguntas que eu entendo como básicas, né? 2 delas principais, né? A primeira, o que estamos fazendo de nós quando nos colocamos como indagação um pouco essa perplexidade nossa de todo dia de olhar as crianças e não saber direito o que fazer com elas. Coisas que talvez a geração anterior à nossa não tivesse tantas dúvidas em relação a isso. E daqui a pouco a gente vai tentar situar um porquê, um pouco dessa espécie de mal-estar que nos acompanha quando o assunto é a educação dos mais novos. Ou, se vocês quiserem, esse mero encontro de mais velhos e mais novos. Se essa primeira pergunta que eu consigo imaginar como uma pergunta básica que deveria guiar essa atitude crítica perante o presente, né, o que estamos fazendo de nós, ela vem a reboque de uma segunda, ou junto a uma segunda, que é aquela que poderia ser resumida na ideia de que se isso que estamos fazendo de nós nos basta, né, se como testemunhas e ao mesmo tempo protagonistas desse tempo, se o que nós estamos legando ao mundo por vir é suficiente para nós, se nós conseguimos dormir com esse barulho, se vocês quiserem, em última instância, né? Para que a gente possa situar um pouco essas coisas que eu estou tentando contornar aqui de uma maneira ainda muito impressionista, eu queria propor um roteiro de 3 momentos para pensar a questão da experiência educativa na contemporaneidade. Um primeiro momento que aparece sobre a ideia da crise da experiência educativa. Um segundo momento que eu estou chamando de o acosso da experiência educativa, para não usar a palavra assédio, devido ao uso, muitas vezes, esse uso vulgar da ideia de assédio que ela tem tomado. Então, eu prefiro a ideia do acosso da experiência educativa, para, então, se a gente conseguir sobreviver esse percurso, que a gente possa, então, aportar na ideia de uma reinvenção da experiência educativa, seja ela no interior das relações familiares, seja ela no interior das relações escolares. Bem, quando eu estou partindo da ideia aqui, quando eu falo sobre educação, como uma espécie de gesto que acontece diuturnamente, né, mesmo que não suponhamos que estejamos
educando todo momento em que mais velhos e mais novos se chocam, a faísca, digamos assim, desse encontro, né, o resultado do embate narrativo entre duas gerações é aquilo que eu estou chamando de educação. A educação não é o conjunto de expectativas que uma geração tem em relação à outra, quase sempre frustradas, né? Eu quero entender que a educação é o resultado desse choque entre duas gerações, dos modos de pensar, de sentir e de agir. O saldo desse embate, isso que eu estou chamando dessa espécie de clarão, né, é o que a gente poderia chamar do saldo educativo, ou do gesto educativo. Como eu dizia antes, pensar sobre isso é algo inevitável a nós, né? Há uma inevitabilidade da questão educacional em nós, uma vez que todos estamos posicionados, seja de que modo for, seja em que momento da vida for, seja na condição de filho ou de pai, de aluno ou de professor, ou de pai de alunos, o tempo inteiro a temática da educação corta as nossas vidas e, em geral, de uma maneira pouco refletida. Quando se trata de educação, por alguma razão, nós gostamos dos lugares comuns, a gente adere a determinados clichês que não tem a mínima razão de ser. Ora, enfrentar um pouco esse ninho de cobras, digamos assim, né, de cobras de pensamento, é aquilo que eu reputava como uma tarefa crítica do pensamento. Uma dessas cobras, digamos assim, que se aninham quando a gente se coloca a pensar isso, um desses lugares comuns, se vocês quiserem, é a ideia de que há uma espécie de crise generalizada quando se trata de perspectivar essa relação com os mais novos. Bom, o que sustenta essa ideia de uma crise generalizada? Uma suposta evidência, né, de uma insubordinação, de uma atitude de desrespeito, de revanchismo das novas gerações em relação àquelas que hoje ocupam os postos de poder pedagógicos, digamos assim, né? Os pais e professores. Isso me parece uma evidência cabal, não que eu estou referendando, mas que eu estou tomando como algo que circula entre as pessoas, né? Esta sensação, ou esta alegação de desautorização da família e da escola, essas duas instituições historicamente responsáveis pela guarda das crianças e dos jovens. Bom, quando eu digo isso, é preciso situar o fato de que eu estou falando dos últimos 300 anos. Eu não estou falando da vida inteira, da história humana inteira. É preciso situar um pouco este modelo que temos de organização societária no interior daquilo que é chamado conceitualmente como a modernidade. Então, a escola e a família foram as duas instituições encarregadas, na modernidade, de levar a cabo essa tarefa de guardar o futuro, digamos assim, né? De moldar o futuro representado pelos mais novos. Bom, junto com essa ideia é tão verdade essa ideia de que a família e a escola eram classicamente essas instituições que tinham como tarefa a moldagem do futuro, que, por exemplo, a gente poderia partir de uma ideia muito simples, digamos assim, muito chão em relação a isso, que é a ideia, por exemplo, ou pelo menos aquela expectativa, de que os filhos deveriam ser o que os pais não conseguiram ser. Aqui eu quero fazer uma parada para justificar um pouco, né, aquilo sobre o que eu estou falando, recorrendo a uma imagem cinematográfica que me parece uma obra cinematográfica, e dentro dessa obra uma determinada imagem específica, de uma obra que me parece espetacular, filme absolutamente simples e
belíssimo ao mesmo tempo, que se chama Billy Elliot. A história de um rapaz, de um menino de 11, 12 anos de idade, que descobre o balé. E na Inglaterra, nós estamos falando da Inglaterra dos anos 80, da Inglaterra thatcherista, né, e de toda aquela luta que a Margaret Thatcher levou a cabo contra os sindicatos, e o desmonte, digamos, né, o desmonte neoliberal lá das conquistas dos mineiros em particular. E essa história é a história do filho de um mineiro, que já é um sujeito super duro, vocês vão ver. Assim, bom, quem não conhece o filme deveria conhecer, porque de fato é uma obra belíssima, né? E que ele tem que se haver, além, ele era um dos líderes grevistas, ele tem um filho mais velho, que também é mineiro, e a mãe do Billy Elliot é falecida, e eles têm uma avó senil em casa. Então, é o pior dos cenários, né? Os dois pais em greve já há muitos meses, eles vão perder essa luta, inclusive. E aí, no meio disso, uma mulher senil, que em casa, já muito idosa, e um menino de 12 anos, né, no subúrbio, numa cidade industrial, um menino de 12 anos que descobre o balé e uma professora espetacular, magnífica, que vai mudar a vida dele. E tem a ver com esses embates, como acomodar essa novidade no interior da família, né, de uma família rude e tal, como acomodar isso. Então, o filme é um pouco sobre esses embates, e tem um determinado momento que o pai decide furar a greve para que ele possa ter dinheiro para mandar o filho dele para fazer uma audição numa escola de balé. É esse momento que está selecionado, eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês verem um pouco essa ideia de como, de alguma maneira, aquilo que a gente chamava de educação tinha a ver com esse dimensionamento do futuro no outro. Então, o que ele vai ter que enfrentar nesse sentido? Vamos lá. You can't go back, not now! Look at the state of us, man. What have we got to offer the poor son? Can't do this, not now! Not after all this time, not after everything we've been through! It's for we bullet! Fuck! He may be a fucking genius for all we know! For fuck's sake, Dad, you can't do this, man! Dad! Dad! Dad, he's only 11, for fuck's sake! He's a kid! He's just a fucking little kid! Oh, sorry. Dad, Dad, please! Please! I'm sorry, son. We're finished, son. What choice have we got, eh? Let's give the boy a fucking chance. Please. Please don't do this to me, Dad. We'll find him some money. We'll find it for him. What the fuck is he doing, Tony? It's okay. He's gonna be okay. Just get him out of here, Tony. Oh, wait, leave it. Go on. Leave it. Let's go home, Dad. Esse é um momento espetacular. O Billy Elliot, esse último que apareceu na última cena, me parece um momento muito tocante, né, que lembra uma ideia de família que nós não temos mais. Ou pelo menos podemos até ter esse tipo de ideia, mas não temos mais esse tipo de gesto. Esse gesto em relação às crianças. Há algumas transformações, principalmente a partir das duas últimas décadas, incluindo essa terceira década, essa primeira década do século, que não vão mais permitir que nós
possamos dimensionar, por exemplo, o gesto do sacrifício como alguma coisa que marcava as relações entre pais e filhos, mas um gesto de um sacrifício que era de alguém que poderia me superar, alguém que poderia me ultrapassar, me transcender em última instância. Quero crer que as relações hoje com as crianças são relações de confinamento, de sufocamento, de aprisionamento da experiência da infância, né, de tal modo que acabamos tendo crianças de 40 anos em casa e achamos isso normal. Né? Aqui, a tarefa fundamental era de encorajar o outro para uma outra vida. E me parece que isso vem desaparecendo do nosso horizonte, e eu quero sustentar um pouco essa ideia, como é que isso vai se corporificando entre nós. É certo que essas transformações da família, das relações familiares, das relações educativas familiares, das relações educativas escolares, mostram aquilo que nós já não somos mais. Então, aqui, quando eu recorrer à experiência de um passado próximo, que, de alguma maneira, quero crer uma boa parte de vocês compartilha, eu não estou querendo romantizar de nenhuma maneira, né? Eu não quero ter nenhuma atitude passadista ou de nostalgia em relação ao mundo que não foi. Aqui a ideia do passado é como se, desse passado recente, é para criar uma espécie de claro escuro para que a gente possa pensar um pouco o que se passa conosco, como é que em 30 anos, na condição de pais e filhos, houve mudanças tão radicais e para onde elas parecem apontar. Um sintoma dessa crise de que eu falava, dessa crise alegada, né? Não sei se existe uma crise. Eu sei que existe uma crise que é alegada. Então, essa alegação dessa crise do educar, e que parece se repetir, né, nessas agências, no interior dessas duas agências que nós tão bem conhecemos, né, remeteria, segundo alguns autores, em particular alguns pensadores do contemporâneo, em particular um deles que ajuda a pensar bastante, que é um polonês ainda vivo, que está radicado na Inglaterra, que se chama Zygmunt Bauman, né, que vai trazer uma ideia fundamental, né, uma ideia, num certo sentido até simples, de que a gente está vivendo em tempos líquidos, né, em oposição à modernidade dura, sólida, que, de alguma maneira, nós testemunhamos. Né? Então, nós somos uma geração curiosa, porque nós tivemos a possibilidade de viver duas modalidades muito distintas de relação entre mais velhos e mais novos. Repito, esta modalidade de relação que a gente vê no Billy Elliot, ela, de alguma maneira, ela desapareceu. Né? Ela vem desaparecendo do mundo, porque ela também vinha com a pancadaria, ela vinha com as ofensas, ela vinha com todo um conjunto de coisas que se tornaram horríveis para nós hoje, em nome da ideia de que as crianças devem ser objeto inequívoco do cuidado e da proteção da gente. Muitas vezes, essa ideia do cuidado e da proteção, essa ideia do cuidado e da proteção, por exemplo, que anima a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, ela foi inventada para cuidar das crianças pobres, das crianças muito pobres, das crianças em situação de risco, que não são aquelas da classe média. Então nós temos uma coisa curiosa, porque a cultura do direito e da proteção, no interior da classe média, que não precisa exatamente disso, acabou gerando um conjunto de distorções esquisitíssimas. Né? Enquanto que, entre os pobres, nós ainda não temos nem cuidado, nem proteção. Então, essa ideia do cuidado e da proteção absolutas, o que é uma ideia, em tese, potente e interessante, ela pode mostrar alguns efeitos estranhos em nós. Que nós criamos uma espécie de geração autônoma, que a gente imagina que deva se educar sozinha, progredir sozinha, sem a relação conosco, digamos assim. Né? Então, a gente, principalmente nos estratos urbanos de classe média,
as crianças viraram uma espécie de monstro que habita nossas casas e que a gente não sabe direito como lidar com aquilo. Né? Porque tem sempre uma surpresa, né, para um dragão para matar por dia. Então, desse modo, talvez os nossos pais não se preocupassem em ser bons pais como nós. Nós todos nos preocupamos em ser bons pais, bons professores, bons aquilo, só que nós não sabemos mais o que isso é, o que isso significa, não é? Um pouco daí que vem essa espécie de mal-estar de nunca saber se você está fazendo a coisa certa, coisa que os nossos pais não tinham dúvida, né? Parecia que eles tinham telepatia, porque todos agiam mais ou menos de uma forma idêntica. Sabe aquele ditado, né? Mãe é tudo igual, só muda de endereço. O que elas tinham, o que elas compartilhavam que era tão poderoso, né? Era um mundo de segurança que elas tinham, digamos assim, né? A segurança é uma marca desse mundo sólido, da modernidade que o Bauman vai chamar de sólida. A liberdade é a marca do mundo da modernidade líquida. Então, segurança e liberdade vão constituir uma espécie de antinomia, onde há segurança, não há liberdade. Era aquilo do que reclamávamos. Não tínhamos liberdade lá. Aqui temos liberdade, mas não temos mais segurança. Então, dirá o Bauman lindamente, se obscuros e monótonos dias assombravam os que procuravam segurança, noites insones são a desgraça dos livres. Então, se lá a monotonia, aquele mundo em que nada acontecia, era a nossa desgraça, aqui a nossa desgraça é exatamente o contrário. Não é possível viver todos os dias com uma novidade diferente, né, com a bomba explodindo diante de nós, e fundamentalmente com essa ideia de que nós queremos ser livres, mas não queremos pagar o preço que a segurança exige. Pois bem, se lá a questão fundamental era o futuro, aquele que pode ter uma chance melhor do que a que eu tive, aqui, muitas vezes, o que se passa é uma espécie de veto contra o futuro das crianças, na medida em que a gente aprisiona elas no presente da liberdade. Elas são prisioneiras do presente. E um presente que não dá alegria. Talvez a pior maldição nossa foi, né, no contemporâneo, talvez tenha sido aquela evocação do Vinícius, né, que todos gostamos de declamar, mas que a gente não sabe dimensionar muito bem o que isso significa, né? Que seja eterno enquanto dure. Ora, as coisas não duram mais. Nós perdemos, digamos assim, o gosto de uma certa eternidade, de uma certa segurança. Pois bem, se a gente vive nesse presente sufocante, digamos assim, desse presente que não dá a mínima chance para nenhum de nós de enxergar uma nesga de futuro. É um presente que gira em torno do próprio rabo. Isto vai causar em nós uma espécie de perda paulatina, e talvez irreversível, daquela tranquilidade antiga, né, serena, de deixar para mais tarde aquilo que não pode ser respondido agora. Nós não mais confiamos no tempo como aquele responsável por aplacar a nossa ignorante diante do presente e suas mazelas. O tempo deixou de ser o Senhor dos senhores. O tempo não cura mais. Hoje, quem cura são os especialistas, a quem recorremos, porque nós não suportamos mais dor e nós não mais suportamos que as crianças sintam alguma espécie de dor ou de desconforto. Nós queremos extirpar essa possibilidade de que as crianças sofram, quando, na verdade, as crianças são aquelas que, de fato, têm mais, por mais paradoxal que isso possa parecer, têm mais condições de enfrentar o sofrimento do que nós mesmos. Não é? Então, vejam, nós temos uma questão que é a seguinte. Se, por um lado, nós dizemos que há uma crise generalizada do educar, seja no interior
da família, seja no interior das relações escolares. Por outro, a gente pode pensar que não há exatamente uma crise aí, há uma perda do monopólio educativo antes só de posse de pais e professores. Hoje, o que você tem, portanto, muito, muito longe de uma ideia de crise de educação, é o apogeu da educação. Hoje, educa-se em todos os cantos, de todas as maneiras. Esse é o lema da contemporaneidade. Educar, educar, educar. Todos educam, ninguém educa. Então, todos educam. A mídia educa, a CPFL educa, o Café Filosófico educa, a TV Cultura educa, a cidade educa, o trânsito educa, o consumo educa, as empresas educam. Essa ideia de formação continuada tomou conta do mundo. Bom, essa é uma ideia que me parece sem contestação de nenhuma ordem. Essa ideia de uma educação sem fim. Então, reconvertendo aquela ideia de crise como perda do mundo, como uma perda da autoridade, o que a gente poderia dizer é que não se trata de uma perda da autoridade. A educação foi muito bem, obrigado. Da mesma maneira que a família vai muito bem, obrigado também. Essas mesmas ideias que eu estou desenvolvendo em relação à ideia de educação tem a ver com a ideia de família também. Dizemos que é uma crise na família. Mentira. As famílias vão muito bem, obrigado. Elas só proliferaram de modelos. Todo mundo quer casar. Ninguém consegue ficar casado. Mas no meio, elas vão, por alguma razão inexplicável, elas vão tendo filhos. Então, todos querem casar. Qual é a grande luta de reconhecimento dos direitos sociais dos homossexuais? O direito de adotar e de ter herança comum. Aquilo que os heterossexuais me parece que não querem mais muito. Né? Eles querem casar, ter filhos, né? Ter um bem comum e descasar, se arrepender de ter filhos, mas ainda os filhos persistem. Então, a ideia de casamento, a ideia de família, o que entrou em decadência, a gente discute isso no livro que a gente escreveu juntos, sem querer fazer propaganda de nenhuma ordem. A gente não vende livros, a gente os escreve. O problema de vender livros é da Beatriz, da Papiros, que aí está. Então, mas é uma espécie de anticomercial que eu estou fazendo. Comprem se desejarem, mas não pela minha indicação. Mas a gente teve a possibilidade de discutir um pouco isso, de que essa ideia do clã, que era o que importava quando alguém queria família, passa para a ideia do casamento e, no final, para os filhos. Então, os filhos, há múltiplas relações familiares hoje acontecendo. Então, você participa de muitas famílias ao mesmo tempo. Essas famílias agregadas de filhos do primeiro casamento, do segundo e do terceiro, tal, são uma amostra dessa vitalidade da ideia de família. Então, não há nenhum problema com a ideia de família. O que há é um espraiamento da função familiar que antes estava circunscrita até que a morte os separasse. Não é? A mesma ideia tem a ver com o campo da educação como um todo. A educação, digamos assim, é essa grande marca que persiste no mundo como uma crença inabalável. Todos querem e gostam de educação. E a fazem. Ok? Agora, como fazem, isso não importa. Não é? Porque você tem aí, então, um processo de privatização do modo de educar, como se fosse possível eu criar um modo à la carte de educar. É o que todos nós fazemos. Nós escolhemos um modo, a escola que tem o melhor, sabe que combina comigo? Que é isso? O que significa isso? Como é que a gente pode privatizar alguma coisa que é da ordem do público como ato educativo?
Então, educação, como é que eu posso entrar numa escola e reclamar do meu filhinho, de como estão tratando o meu filhinho? Bom, a escola é o lugar onde o seu filho tem que enfrentar as injustiças do mundo. Você não pode defender o teu filho do mundo. Você não pode fazer isso. E a escola pode ser, me parece, esse lugar de enfrentamento, ou, como a gente discorreu no livro, o lugar da perda da condição de um para se tornar mais um. Mas o meu filho se tornar mais um, isso é intolerável. Bom, repito, estamos criando monstros, né, ingovernáveis, digamos assim, né, dentro de casa, para ter uma espécie de resposta a esse espraiamento da função educativa. Afinal de contas, o que pais e mães fazem dentro de casa que não pode ser feito fora? Né? Essa é a grande pergunta, não é? Bom, nesse intervalo da dúvida, nesse intervalo da insegurança que marca essas relações livres que estabelecemos com o gesto educativo hoje, ele vai criando uma espécie de fissura, de vala comum, que é preenchida fundamentalmente por uma espécie de angústia, pelo menos para aqueles que têm alguma espécie de coração, não é? Porque aquele que tem certeza absoluta do que está fazendo, talvez esse seja um caso de fato perdido. Não é? Então, assim, esse espaço da angústia vai ser o espaço para essa segunda ideia que eu quero desenvolver aqui, que é a do acosso da experiência educativa. Esse acosso da experiência educativa é promovido por aquilo que alguns teóricos têm chamado de autoridade conselheira. Ou seja, aquele conjunto, aquele batalhão de pessoas que aparecem diante das câmeras de TV, nos cafés filosóficos, nos livros, nos programas de televisão, esse batalhão de pessoas que querem ensinar as outras pessoas a experiência de viver, que tem a pretensão de dizer e de ganhar dinheiro com isso, não é? Ou seja, esse efeito de transformação da experiência educativa num nicho de mercado, apoiado, né, na angústia dessas pessoas que não sabem o que fazer. Que não sabem o que fazer nem com seus alunos, nem com os seus filhos. O que acontece com todos nós que estamos nessa sala. Inclusive esse que está aqui, nessa mesa. Então, veja, é um quinhão robusto do mercado psi. O mercado psi significa é aquele radical de todas aquelas profissões que derivam daí. Psicanalista, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, psicobobo. Ok? Nós somos um mundo que vai, mediante a angústia de não saber ao certo o que fazer com os mais novos, nós vamos criando caldo para esse tipo de intervenção que vai desautorizando cada vez mais os gestos nossos, os gestos que poderiam ter um efeito educativo, mesmo que durasse mais tempo. Mesmo que durasse mais tempo, mesmo que demorasse mais tempo para chegar a essa espécie de evidência. A tutela desses ditos profissionais são muitos, estão em todos os lugares, são aqueles especialistas que estão falando sobre todas as coisas quando nós ligamos os canais de televisão com um ar de autoridade que é rigorosamente moralista, pastoral. Nós pedimos pastores da conduta. Por quê? É em nome de alguma coisa que seria laica. Ele sabe, ele atende, ele estudou isso. Bom, volto naquela minha hipótese de largada. Não há especialistas. No que diz respeito às questões sociais e humanas, não há especialistas. Há especuladores. E há especuladores que são ruins e há especuladores que são bons. Os bons especuladores são aqueles que, no meu entendimento, promovem um florescimento da vida em nós. E não esse acuamento, digamos assim, né, essa desautorização dos nossos passos constantes. Bom, pior
eles provocam uma espécie de enfraquecimento da experiência do inédito, na medida em que todos nós achamos que os nossos gestos deveriam seguir aquela espécie de protocolo que está nos livros, que nem ele próprio que escreveu leva a cabo. Não serve, não cabe, não faz sentido. No entanto, a gente adere a essas palavras de ordem, no mais das vezes toscas, tão somente porque o sujeito tem uma sigla na frente que ele se nomeia doutor. Ok? É preciso ter distância absoluta desses profissionais que se dizem profissionais da educação familiar, profissionais da educação escolar e daí para fora. Né? É preciso distância absoluta, é preciso um recuo estratégico. Né? Um exemplo disso, esses profissionais, esses peritos, se vocês quiserem, né, criaram na classe média urbana um tipo de hábito, no meu entendimento, absolutamente duvidoso, que é aquele da declaração do eu te amo de manhã até de noite para as crianças. Uma espécie de obscenidade amorosa, uma obscenidade declarativa, confessional, né, que remete a uma espécie de hollywoodização das nossas rotinas. Bom, as nossas rotinas são cinza. As nossas rotinas são banais. Não é preciso imitar a novela das 8 para imaginar que você pode ter uma rotina digna. Segunda questão, não é possível ser feliz sendo nem pai, nem professor. O que está aqui em questão não é a felicidade, mas é uma espécie de vida dividida em comum, o que implica um caminhão de coisas. E que nada dessas coisas da vida em comum se aproximaria, nem de longe, da ideia de eu te amo. Por que é que as pessoas ficam declarando que amam as crianças o tempo inteiro, quando, na verdade, impedem a possibilidade de uma vida inédita, inquieta, instigante? Nas relações que travamos com as crianças em geral, o que a gente repete também são esses protocolos de diagnósticos que a autoridade conselheira nos lega. Quando, na verdade, o contato, o confronto com as crianças é a ocasião do pasmo, do aprender a viver uma vida adulta de um modo diferente daquela que a gente vive, que talvez só as crianças possam nos ensinar. É o que alguns autores chamam de devir criança. Então, há alguma coisa na criança que pode trazer uma espécie de alegria do viver adulto. Perdão. Bom, essa espetacularização das relações educativas, das relações entre pais e filhos, e entre professores e alunos, vai encalhar, digamos assim, naquilo que a Roseli e eu, a gente chamou da deserção da função educativa. Né? Essa tentativa de simetrização dos lugares entre pai e filho, de proximidade, de, aspas, amizade, fecha aspas, para sempre. Não é possível sermos amigos nem dos nossos alunos, nem dos nossos filhos. Não é possível isso. Isso é obsceno. É obsceno porque eles não querem a nossa amizade. Eles querem que nós sejamos os mais velhos. E aí que entra, então, essa dificuldade imensa dessa geração de se imaginar velho. Todo mundo é jovem, quer ter corpo jovem, quer ter espírito jovem, quer fazer coisas jovens, e com isso esquece do ridículo que isso significa para os mais novos, de fato, para aqueles que são jovens, para aqueles que estão no palco da vida. A gente está na coxia e de saída. Então, essa possibilidade de viver a vida adulta, né, caminhando para o envelhecimento, é o que, quero crer,
né, dar uma espécie de tranquilidade para as crianças, de modo que elas não precisem disputar o palco da juventude conosco. Então, nós somos uma geração que, além de não querer enfrentar o trabalho educativo, a gente não deixa as crianças subirem no palco, de jeito nenhum. Nós não deixamos as crianças crescerem, porque a gente disputa a jovialidade com elas. Onde estão os cabelos brancos dessa geração? É essa que é a pergunta fundamental que a gente precisa fazer. E os cabelos brancos remetem ao contrário dessa hollywoodização dos afetos de que eu falo. Eles remetem a uma ideia muito mais sucinta, muito mais simples, que é a do bem-querer. O bem-querer não tem nada a ver com eu te amo. Com os beijinhos matinais, vespertinos, noturnos. Não precisa. Se a gente supõe que os nossos pais não serviram a nós porque eles não nos beijavam e não nos diziam eu te amo, os filhos de vocês vão dizer, os meus pais não serviam exatamente porque eles beijavam e diziam eu te amo demais. Porque tem uma coisa belíssima nisso. Uma ideia belíssima. Faça assim, faça assado, dará errado. A vida nada tem a ver com aquilo que a gente planeja para que ela seja. Numa canção que o John Lennon fez para o filho dele, para o Sean, que se chama Beautiful Boy, ele tem um trechinho que é belíssimo, que ele fala, a vida é o que acontece com você enquanto você está preocupado fazendo outros planos. Não é maravilhoso isso? Isso mostra a total inutilidade da gente tentar se preparar para ser pai e professor e daí para fora. Porque é impossível. A geração presente, a geração mais nova presente, nunca será aquela que nós queremos que ela seja. Ela sempre vai ser outra coisa. E é essa que é a beleza da vida. Porque se a geração presente for exatamente aquilo que a gente espera dela, algo de muito sério e muito grave aconteceu. Né? Que nós sufocamos, né, essa lufada de ar que os mais novos trazem quando eles sobem no palco da vida. E quando eles sobem no palco da vida, não tem jeito, eles jogam a gente para fora. Por último, se é preciso, portanto, né, se afastar cada vez mais dessa ideia de uma amizade, de uma simetria entre pais e filhos, professores e alunos, etc., né, é só por uma simples razão, ok? Para que eles não invadam a nossa privacidade e nós não invadamos a deles. A Roseli não se cansa de dizer isso o tempo inteiro. Deixemos nossos filhos em paz, para que eles nos deixem em paz também. Não é? Porque há algo na experiência deles que é incomensurável, que não tem o que fazer. Bom, a geração das pessoas que estão aqui mais velhas sabem muito bem do que eu vou dizer. Os nossos pais não se importavam conosco. Eles queriam, ou pelo menos eles não se importavam em educar os filhos. Eles se importavam em criar. Criar é algo parecido com aquilo que a gente faz com bicho e planta hoje. Que é dar comida, abrigo e roupa. E só. Então, assim, comeu. Tá com frio, tá com calor, tá bem? Bebeu. Dormiu direito. Tá vestido. Então, vai pra vida, some da minha frente. Não é? Porque as pessoas tinham outras coisas mais importantes. E todo mundo sobreviveu. Não é? Hoje, o que nós fazemos? A gente encapsula, enclausura, a gente tenta proteger as crianças do contato com a vida. Algo que nossos pais não fizeram conosco. Daí, se você perguntar para sua mãe ou para o seu pai, e aí, você educou bem? Ele fala, claro. Ele tem certeza disso. Por quê? Tudo vingou. Tá tudo bem. Não é? Ou você vingava ou você não vingava. Aqui, o que acontece com os filhos da gente? Eles não vingam. Bem, um último efeito disso tudo, me parece, é dessa
parentalidade como projeto narcísico. As pessoas controlam até a hora que elas vão fazer cesarianas por causa do mapa astral das crianças. Que elas querem uma criança que nasça com ascendente tal. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. E isso vai redundar na ideia dos meus contra os outros, contra os teus. É na experiência escolar que a porca vai torcer o rabo. Né? Assim, a experiência escolar é esse lugar de conflito disso. Irreconciliável a relação família-escola. Não tem saída. Não quero discutir isso com vocês. Não tem a mínima saída. Tem que ter uma relação de discrição absoluta e de separação, se possível, diuturna entre família e escola. Porque a relação entre família e escola é essa. Né? A escola pede um filho ideal, não é? E a família pede um aluno ideal, não dá. Ele é uma outra coisa. Ele é um outro acontecimento. Ele é mais que filho e aluno. Ele é um sujeito que não sabe por onde ir e olha o mundo que a gente está legando para eles. Eles, de fato, estão perdidos nesse mundo absolutamente complexo. A única diferença entre eles e nós é que eles não tiveram filhos ainda. E esperamos que não tenham tantos. Não é? Bom, em nome da proteção contra esse mundo hostil, violento, competitivo, com esse mundo sem coração, né, qual é a solução que esses estratos urbanos médios tomaram para si? Primeiro, a vigilância absoluta. Nós queremos saber tudo deles. Os nossos pais têm uma coisa que falam assim, não quero saber. Não me fala que eu não quero saber. Nós queremos saber tudo, relatório, tudo. O que as mães fazem com a sexualidade das meninas é horrível. É horrível. Por que não falar só uma vez? E pronto, olha, cuidado, camisinha, tal. Isso eles já sabem também. Mas não. Todo dia. E aí, como foi? Conta aí. Afinal de contas, nós somos amigos, não é? Como amigo? Como assim? Há algo da ordem da obscenidade nisso tudo. Da obscenidade. Porque o oposto você não conta, não é? Você só quer que o outro se confesse. E você vai lá pôr no seu diário. Então, hoje ela falou que ficou contra... Isso é horrível. A gente precisa promover cisões radicais para a gente poder voltar a se relacionar. Porque isso não é relação. Eu não estou falando de Marte, tá? Bem, em nome, então, desse controle, devo dizer, fadado ao fracasso, né, porque eles vão escapar. É outra coisa que vai acontecer. Entendeu? O filho do mineiro vai virar bailarino, no final das contas. Das contas. E o filho dos bailarinos vai virar mineiro. Alguma coisa de errado vai acontecer. E essa é a lindeza dessa vida sem sentido que vivemos. A vida não tem sentido nenhum. O único sentido que ela tem são os acontecimentos aleatórios que vão se dando. Às vezes a morte, né? Às vezes a beleza de viver. Pois bem, esse controle que a gente imagina ter sobre a infância e a juventude vai encalhar em duas possibilidades igualmente horríveis. De um lado, a hiperestimulação das crianças em relação, né, ao enfrentamento com o mundo. Né? É a tal da dianteira. A gente não consegue suportar a ideia de que os filhos da gente vão, na imensa maioria das vezes, eles vão ocupar a rabeira da vida. Ou, o que é pior, o meio. Vossos filhos serão medianos, serão medíocres. Não cabe todo mundo na dianteira. A dianteira não é para todos. E ela não será de vossos filhos. Melhor pensarmos assim do que imaginar que os nossos filhos precisam ser empresários do futuro com 7 anos de idade. Empresários super bem-sucedidos. CEOs da sua própria vida. Não dá. Isso
Não pode acontecer. A outra possibilidade, ao invés da hiperestimulação, é do enclausuramento, da hiperproteção, a redoma. Então, se você estiver disposto a ter filhos com 60 anos dentro de casa, beleza. Problema seu. O problema é que chega uma hora que a experiência da educação dos filhos fica insuportável. Em geral, quando eles têm 15, 16, já está na hora de desgarrar, de ir para o mundo. Quais são as condições hoje de a gente imaginar uma coisa dessas? O Billy Elliot sai com 12 anos para a vida. Bem, mediante esse quadro que eu tentei esboçar com pinceladas impressionistas, quero crer que urge que a gente possa reinventar a experiência educativa de um modo radical e urgente. Porque, na medida em que a experiência educativa, esse choque entre as gerações, é exatamente o lugar do esplendor da vida, né? O lugar da alegria de viver, né? Quando você consegue ver que algo teu permanece no outro, né? Aquilo que o Drummond fala assim, ficou um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. Um pouco só. Um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. Talvez esse seja o limite máximo dessa possibilidade de reinvenção, desse choque, né, entre as gerações. Eu tenho 3 pequenas coisas para dizer sobre isso, que eu quero crer que são algumas premissas que me parecem que podem causar em nós uma espécie de lufada de ar nesse enfrentamento com essa angústia de não saber o que fazer com esses seres que temos em casa. Okay? Com essas criaturas misto de homem das cavernas e eletrodoméstico. Alguma coisa estranha que lá se passa. Ok? Bem, eu consigo compreender, já disse isso, vou repetir, eu consigo compreender quase tudo nesse mundo e nessa existência, menos a razão porque as pessoas continuam tendo filhos. Ok? O mínimo de mão na consciência faria elas brecarem um pouco essa sede de eternização que elas têm, caso elas tenham isso. Porque caso elas tenham essa sede de eternização, elas descobrem na primeira semana que ferrou, que não era isso. Que teve algo lá, que uma traição aconteceu. Que ela nem sequer imaginava do que viria pela frente. Mas já que as pessoas continuam querendo e tendo filhos, quero crer que algumas ideias, alguns nortes poderiam ajudar a gente a viver melhor essa experiência, subtrair dela algo menos banal do que aquilo que temos feito. Primeiro, as crianças não são de cristal. É preciso que elas sofram um pouco. A infância é o lugar privilegiado dos dissabores, do enfrentamento com as estranhezas e as injustiças desse mundo. Ou melhor, desse mundo como ele é. Não do mundo como ele pode vir a ser. Ele pode vir a ser outras coisas, caso as crianças estejam aptas para isso. Caso elas estejam robustas, fortes, para ter esse outro tipo de enfrentamento, fazer do mundo um lugar um pouco diferente desse mundo pobre, desertificado, que hoje temos diante de nós. Segundo, o futuro das crianças é puro acidente. Educa-se nos detalhes, na partilha das horas. É aquilo que acontece com você enquanto você está preocupado fazendo outros planos. É nesse momento em que o gesto educativo se afirma. Jamais esquecer que faça eu desse modo, faça eu de outro, dará errado. E essa que é a beleza de viver. É porque dá errado que a gente vive, não é? É na luta nessa luta vã contra o erro, que no meio do caminho a gente acerta uma ou outra coisa. A educação é puro mistério, no meu entendimento, compromisso dialógico, no limite, entre os mais velhos
e os mais novos. Portanto, acho que a gente precisa envelhecer. Envelhecer radicalmente. Envelhecer com alegria. Assumir esse lugar do velho que a gente não consegue evitar. Talvez o modelo nosso, né, de envelhecimento não deveria ser aquele do sujeito que consegue correr na praia, né, mas do sujeito que consegue pensar menos nele e mais no que ele deixa para trás, nas pegadas que ele deixa para trás, que a gente só vê isso, né, no outro, né, nesse traço invisível que fica no outro. Né? Os outros são os nossos narradores, não o nosso corpo. Nosso corpo, a luta é vã. Né? Quero crer, portanto, e com isso encerro, né, que o ato de educar com generosidade e rigor e vigor remete a uma espécie de arte da parcimônia, da economia de ideias, uma espécie de economia radical das ideias e, ao mesmo tempo, da desesperança. A gente deveria ter menos esperança, né? Se livrar dessa ideia de esperança, o que significa prestar menos atenção nas crianças, deixá-las crescerem em paz. Se a gente for capaz de fazer isso, talvez a gente possa se aproximar um pouco dessa ideia, né, de que a vida é a partilha do breve tempo juntos. Aquilo que persiste a despeito da oxidação do tempo. Alguns costumavam pensar que isto se chama amor e nada mais. Muito obrigado. Que dizer, né, desse fogo cruzado apresentado de uma forma tão instigante, né, por Júlio hoje. Então, temos certeza que todos vocês estão interessados em participar em debate agora. Então, procurem serem breves para dar oportunidade a muito mais pessoas de participarem. Levantem a mão, a Jéssica e Cláudia vos atenderão. Oi, Júlio. Olá. Foi um prazer conhecê-lo. Gostei muito do caminho que você fez, né, dessa questão da vida simples, que existem as angústias, né, que a gente pode mantê-las. Mas, ao mesmo tempo, a minha pergunta, na verdade, é para se você podia ampliar um pouco mais uma questão que me incomodou um pouco, que eu sou uma psicoboba aí na tua lista. Sei. Uma especialista. Eu atendo essas crianças no meu consultório. Uhum. Né? E acho, sim, que tem uma função muito importante do meu trabalho, né? De que essas crianças de 40 anos chegam no meu consultório, né? E é muito claro de poder, sim, educar, mas não é com uma receita de bolo, e isso para mim ficou muito interessante do teu caminho aí, que não tem uma receita. Mas já aprender a viver a angústia que o filho vai trazer, a raiva do filho. Então, eu queria que você pudesse, porque ficou uma sensação de que isso não faz muito sentido, que não é algo importante, se eu entendi aí o caminho que você foi. E uma outra coisa, vou terminar aqui, você quer falar? Não, vai lá. A outra coisa é que eu sou uma filha desses pais antigos. E deu uma sensação de que eles eram os bons e hoje não. Né? E, para mim, faz muito sentido o que você está contando, né? Não é um pacote, mas aquele passado também eu não vinguei. Foi muito importante, 17 anos eu era completamente independente, vivia aqui, tinha uma independência, mas eu era uma independente de 40 anos, né, uma adolescente de 40. E me fez muita falta, sim, que eles me acompanhassem de mais perto. Eu vinguei aí, mas com muito custo.
né? Então, me fez falta, sim, um acompanhamento de mais perto, de poder me ver, de poder estar acompanhando. Então, se você pudesse ampliar um pouco mais essa perspectiva. Então, eu sou da turma que acha que não tem falta no mundo, mas tem excessos. Okay? Eu acho que essa é uma cisão radical, né? Assim, eu acho que os profissionais da área psi e tal, né, eles operam no interior da lógica da falta. E aqui eu estou falando de uma lógica de excessos, né, de uma espécie de exuberância absoluta, tal, de coisas, né? Então, todos nós fomos filhos, né? E meus pais morreram já há mais de uma década e meia, eles morreram muito jovens. Eu tinha 30 anos, né? E uma das tarefas principais, já que é para conversar nesse diapasão, acho que você vai gostar, né? Esse diapasão mais confessional, tal, né? Isso depois a gente conversa, não é? Eu acho, sabe aquela história de quando você só fica maduro quando você começa a ganhar seu próprio dinheiro, né? Assim, quando você começa a construir suas coisas, tal, né? Eu acho que a gente só fica adulto de fato quando você começa a falar assim, puta, meus pais fizeram o que foi possível, sabe assim, eles fizeram o melhor deles, sabe? Se isso foi bom ou ruim para mim, pouco importa. Você não, assim, você vive de uma geração vitimizada. Você vive de uma geração que se sente vítima dos pais o tempo inteiro. Ótimo para você, você ganha bastante dinheiro com isso, eu não ganho nada. A minha tarefa é um pouco de, primeiro, problematizar essa ideia da vitimização. Nós vivemos numa sociedade em que, por exemplo, posso até recuperar a ideia do direito, né? A ideia de assédio moral, de danos morais, é o grande hit do direito no momento. Porque todo mundo se sente assediado. A ideia do bullying escolar também. Porque todo mundo se sente bulinado, como que é o verbo para bullying? Acuado, ofendido, diminuído. Bom, mas isso... Então, nós vivemos numa cultura da vitimização. Todos se sentem traídos, de alguma maneira, né, com aquilo que poderiam ser ou ter sido. Bom, eu não quero pensar nessa chave. Entendeu? A minha questão fundamental é esse estranhamento em relação a esses excessos que fazemos. Você entendeu? Eu até hoje sonho com os meus pais. Entendeu? Eles estão sempre morrendo para o seu deleite, ok? Depois você interpreta, tá bom? É como se nunca terminasse essa despedida, você entendeu? De agradecimento, de gratidão absoluta por eles terem sido o que eles foram. E eles foram tão espetaculares quanto horríveis. And that's it. Engole. É o pai que temos. Então, o que não dá é para a gente ficar arrastando correntes pelo resto da vida ou tomar remédio por causa do papai e da mamãe. O que a psicanálise fez conosco? O que é isso? Por que todo mundo, de repente, começou a achar que o papai e a mamãe deveriam ser diferentes do que foi que eles me fizeram mal? Agora, como é que pode tanto papai e tanta mamãe fazer mal para tanta criancinha que fica berrando com 50 anos no divã do analista? Tem alguma coisa, tem uma permissividade. Você chama isso de sofrimento, tal. Eu não estou desqualificando o sofrimento. Eu estou entendendo que o sofrimento é o sintoma de relações, entendeu? É a codificação de um mundo que acha que o papai e a mamãe têm um poder incomensurável pela gente até o final dos dias. Entendeu? Os meus pais tiveram um poder relativo sobre mim. E é a esse poder relativo que eles tiveram sobre mim que eu agradeço imensamente. E sinto saudade. Você entendeu? Só por esse fato de que eles foram pessoas incríveis que já não estão mais aqui, entendeu? Perto de mim. Porque hoje eu poderia olhar para eles e falar assim, nossa, quantos excessos. No meu mundo,
papai e mamãe não entram. Entendeu? Eles entram outras coisas, entra a ética, entra a política. É um outro tipo de discussão, é um outro tipo de cuidado em relação ao mundo, um pouco menos pessoalizado, um pouco menos novela das 8. Entendeu? Eu acho que os nossos dramas pessoais que a gente trata no interior das práticas psi, sem menosprezo, sem desqualificação de nenhuma ordem, são dramas mexicanos de novela das 8. É uma espécie de hollywoodização da própria vida, quando eu sei que você não concorda comigo e eu não estou querendo ser mais cruel do que o aceitável. Mas eu acho que a gente poderia se descansar de nós mesmos. Né? E eu acho que uma geração que se vê como vítima da dos seus pais, jamais, sob hipótese alguma, deveria ter filhos. Jamais, sob hipótese alguma. Entendeu? É bola para frente que atrás vem gente. É o que eu entendo, que é esse trabalho de uma certa urgência política, da gente estabelecer outro tipo de relação menos ensimesmada, menos entristecidas, menos lamurientas. Um homem e uma mulher de 40 anos que ficam falando do seu papai e da sua mamãe é porque ele não tem coisa mais importante para fazer. Por mais duro que isso possa parecer, porque eu estou operando num plano diferente desse de olhar para o sujeito, seu interior. Eu acho que o interior da gente é fedido. Abramos o nosso interior e ele não cheira bem. O que me interessa é o gesto, é a exterioridade, essa espécie de superfície das relações entre nós. Quanto mais a gente se preocupa conosco, menos cuidado a gente tem em relação ao mundo. É assim que eu penso. Boa noite, Júlio. Olá, boa noite. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora ao vivo essa palestra. Vieram várias perguntas aqui. Só uma pequena amostragem das cidades que estão assistindo, que deu para contabilizar agora. São Paulo, Campinas, Araraquara, Rio de Janeiro, Palmas, Bauru, Criciúma, Uberlândia e Cambé. E a pergunta que o próprio pessoal da internet escolheu uma pergunta, que é a pergunta do Ricardo, de São Paulo. E a pergunta dele é a seguinte: a família continua sendo uma instituição importante no acúmulo das informações, experiências e conhecimento das crianças e adolescentes, ou a internet e a indústria cultural já incorporou esse papel? Em um mundo veloz e superficial que vivemos, qual a responsabilidade da instituição família para essas crianças? Então, primeiro, bom, esse é o mesmo drama em relação à escola, né? A escola o tempo inteiro fica assim, mas como que as nossas narrativas elas são tão lentas? Como é que a gente dá conta com a velocidade da internet, informação? Primeiro, se tem uma graça quando a família se reúne, é ela construir, meio que silenciosamente, uma espécie de mito de fundação daquele grupo, daquele clã. Então, quando eles se reúnem, eles contam as histórias dos erros, os absurdos do tio não sei quem. Esses momentos de alargamento da experiência familiar, o problema é o encapsulamento da experiência familiar na relação lá. Papai, mamãe, filhinho. Né? Assim, e talvez em última instância, de mamãe e filhinho. Porque também papai não precisa. Né? Então, assim, isso é de uma pobreza narrativa tremenda. Porque você fica contando as suas próprias histórias. Naquela família largada, que em geral é daquela que a gente provém, a função narrativa estava toda dispersa entre os primos, os tios, os tios de segundo grau, o outro que casou. Era algo que se vivia, pelo menos eu vejo no interior de São Paulo, né, se vivia mais dispersamente esses encontros entre as pessoas, e aí a função educativa, até de controle, era exercida, por exemplo, pelos mais velhos, com cascudo. As crianças se regulam entre si. Né? Sempre tem aquele que vai vencer. Mas a graça era quando os mais velhos se punham a contar histórias absurdas que
lá, eram, em geral, piadas, histórias meio sem sentido, aleatórias, que no seu conjunto iam criando uma espécie de mítica em torno do que era ser um Aquino, ou um Vasconcelos, ou um Saião, ou seja lá o que for. Estava se dizendo para as crianças, se você quiser participar desse grupo, são a esses valores que vocês precisam não só acatar, mas também levá-los ao longe. Então isso criava no grupo uma certa sensação de pertença, né? Quero crer que essa é a função dos mais velhos. A função de colocar as crianças no colo e contar como era o mundo antes deste mundo que aqui está. Pelo mero prazer, nenhum passadismo, nenhum romantismo de que, se teve esse tom a minha conversa aqui, eu peço perdão. Porque nenhum passadismo. As coisas se viviam na base da pancada, da humilhação, de tudo isso. Mas se tinha o gesto educativo claro, assimétrico, de alguém que se dizia, eu sou seu pai, cala a boca. E eu quero crer que às vezes eu sinto falta de alguém que me manda calar a boca. Se você bem sabe, isso foi o nascimento da psicanálise. Um cala-boca, a psicanálise começou com um cala-boca, não foi? Uma paciente do Freud que fala, cala a boca. Ele falou, opa, algo aconteceu aí. Então, esses gestos que hoje para a gente são insuportáveis, porque nós queremos convencer as crianças que elas precisam tomar banho, que elas precisam comer legumes. Inconvencível. Inconvencível. Não tem, é uma sacanagem cognitiva tentar fazer com que a criança entenda algo que nem nós entendemos. Porque nós acreditamos no especialista gastronômico que vai na televisão e fala, coma um brócolis por causa da vitamina XYZ. A criança tem uma coisa bela porque ela não acredita. Nós acreditamos. Então ela é mais livre que a gente, não é? Então veja, eu quero crer que essa inutilidade narrativa dos causos familiares que vão construindo um campo de possibilidade de existência para uma criança, dela se reconhecer, mesmo que depois ela negue tudo isso, mesmo que depois ela vá para o consultório e fala, eu odeio tudo isso que fizeram comigo, eu quero desconstruir tudo, eu quero começar tudo de novo. Tudo bem, mas ela tem algo aqui do qual se afastar. A questão fundamental é que hoje, no encontro com as crianças, a gente fala assim, fala você, criança, sobre a sua vida, a escolinha. Onde tem uma criança, ela é tirânica. E a família fica toda em volta da narrativa da criança. E aquilo é insuportável. Porque as crianças têm que ficar quietas, ouvindo o que a gente tem para dizer. Somos nós que devemos ocupar o palco narrativo da vida. São os mais velhos. Porque senão, o que a gente obriga as crianças a fazerem é elas narrarem do alto dos seus 3 anos de idade. O que ela pensa, o que ela acha. E isso é democrático, isso é bonito. Então eu quero crer que isso se chama deserção pedagógica, deserção educativa. Então, a internet, o que faça a internet, não interessa. Porque você fala assim, então, o que o Sansão pode fazer em relação à Dalila? Assim, são duas coisas que não têm nada a ver uma com outra. Ou se você quiser misturar duas histórias, tipo, a gata borralheira e são duas formas de vida completamente distintas que nós não podemos nos valer da ideia de que a gente vive num mundo virtual, rápido, ligeiro, para nos eximir da tarefa de oferecer para a criança um solo linguístico, cognitivo, afetivo, social, seja ele qual for, um solo complexo em torno do qual ela possa existir. O problema é que as crianças estão abandonadas narrativamente
e aprisionadas nessa narrativa confessional psi. Nós queremos... O mundo virou um consultório ludoterápico. Que nós queremos saber a história segundo a concepção infantil de uma criança de 3, 4 anos. Eu acho esse um mundo pobre. E eu acho esse um mundo triste. Porque nem a criança gosta da infância. A infância é passageira. A vida adulta demora muito mais. Então eu acho que talvez o universo adulto deveria ser aquele que deveria presidir as relações educativas. Seja elas no interior das relações familiares, seja ela no interior das relações escolares. O mesmo que eu tenho a dizer em relação à narrativa dos mais velhos no interior das relações familiares é idêntico à tarefa narrativa dos profissionais da educação, dos docentes. A eles resta a mesma tarefa, a mesmíssima tarefa. A única diferença é que os causos que nós contamos não são dos Aquino, mas dos Einsteins, não é? Dos Protágoras, dos Pitágoras, de outras famílias diferentes da minha. Dessa família que aí permaneceu. Ou que... Não sei se isso é bom ou ruim. Por que nós contamos a história do Teorema de Pitágoras e não do Teorema de... sei lá, da Roberta Miranda? Não sei. Eu quero crer que alguma coisa a gente deveria oferecer para as crianças nesse sentido, né? De narrativas sólidas que vêm sendo repetidas para depois ela poder recriar isso tudo. O que a gente não pode é esperar que a moda das evocações psicológicas, lugares comuns, né, de que há uma criatividade inata nas crianças e que isso precisaria vir à tona. E esse seria o nosso gesto de amor em relação a elas. Deixar elas se expressarem, se comunicarem. O problema é que a gente está... Pode isso acontecer. O problema é a pauperização simbólica do mundo. Porque, em vez de Nietzsche, vai ser um mundo Hello Kitty. Escolha. Se você quer Sorbonne ou Hollywood. Escolha. O meu mundo é um pouco, eu quero crer que é um pouco mais complexo do que isso. Boa noite, Júlio. Meu nome é Túlio. Eu estou aqui. Olá. Olá. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da transferência que as famílias hoje contemporâneas têm feito às instituições. Transferência dessa tarefa de educar. As escolas, as ONGs, as igrejas hoje assumem essa responsabilidade que os pais lhes imputam de educar, enquanto os pais, as famílias ficam com a tarefa de cobrar e não mais de educar, participar na educação dos seus filhos. Olha, se defrontar com as crianças é uma coisa horrível, né? Assim, não é uma coisa mole, né? É uma coisa muito difícil isso, né? E esses estratos urbanos médios, eles entendem que, primeiro, né? Assim, que a criança fala assim, eu quero o último Nintendo que saiu em Nova York ontem, que a tarefa tua é imediatamente oferecer isso, porque senão você não é um bom pai. Né? Essas crianças de classe média que frequentam as escolas particulares são horríveis. Seus pais são horríveis. Porque eles tratam as crianças como o seu último carro. Elas são uma espécie de grife ambulante. As crianças são o índice, digamos assim, da nossa ascensão social, entendeu? Os amiguinhos, assim, são coisas intoleráveis. Intoleráveis. Tão intoleráveis quanto disseminadas na cultura. Não é? Então, assim, esse é um efeito. Segundo, a gente quer amar, e ser amado, sem fim pelas crianças. Soa quase pedofílico isso. Isso não é brincadeira. Né? Assim, tem um tom tão obsceno nisso, nesse clamor amoroso, que não cabe
que não cabe isso. Se a minha filha tem que ser top model, uma top modelzinha, né, assim, olha os lugares onde a gente deixa as crianças. Qual é o lugar de lazer predileto das crianças? Desse tipo de criança, né, são os shoppings. O que é isso? Os shoppings são lugares horríveis. Ninguém entra numa biblioteca, ninguém lê livros, nem nada. Se lê de autoajuda, já está lendo Paulo Coelho com 8 anos, li a coleção inteira. Ou o outro lá do que voa, tal, Harry Potter, e daí para fora. Então, assim, é um mundo horrível, é um mundo sombrio esse. Essas crianças vão te pôr num asilo e nunca mais aparecer lá. Porque você é um desconhecido para elas. Ela não sabe o que você pensa sobre o mundo, as coisas que te angustiam, as coisas que te deixam feliz, as coisas que você leu. Ela não sabe dos seus... Você nunca falou nenhum exemplo, você não contou histórias da tua família para... São desconhecidos. Entendeu? Por quê? O projeto narcísico desta classe média, em relação aos seus filhos, é violentíssimo. É meio como, em última instância... Posso ir no limite? Posso, Zedi? Não tem muita diferença, no final das contas, do nosso filho e do nosso cachorro. Entendeu? Porque eles têm que ter uma grife parecida. Eu estou falando desses estratos urbanos de classe média, que no enfrentamento com a escola fala assim, essa escola não tem a ver com a minha ideia de educação. Vou mudar de escola. Vou levar para uma que tem mais a ver com a educação que eu acho que deve ser, com o meu modelo de educação. Isso tudo é horrível. Não pode ter um mundo pior do que esse. Entendeu? Porque cadê aquela espécie de ternura que a gente poderia ter em relação a uma criança, mas daquela ternura discreta, né, da aposta nela, né, mas dessa aposta dura, né, do trabalho da criança. Veja que quando eu falo isso, eu não estou falando de trabalho infantil, ok? Porque as crianças pobres continuam trabalhando. Elas continuam levando a cabo o trabalho infantil. A gente não extingue. Eu não estou falando desse universo. Porque entre o universo passado e entre o universo dos pobres e dos ricos, eu prefiro o do passado e dos pobres. É mais digno. Lá tem função familiar. As pessoas se gostam lá, parece. Eu não estou romantizando os pobres. Parece que elas se curtem. Sabe assim, que a ideia de família lá acontece. Porque tem algo parecido com a coisa medieval, de que as crianças... Acontecia... Essa história de pai e mãe é do século XIX. Do pai e mãe que ama filho e daí para fora. Isso é completamente estranho à raça humana. Nós estamos criando uma espécie de poltergeist sociocultural, né, que vai se voltar contra a gente. Você conhece aquele ditado lá do cria cuervos, né? Crie covos que eles virão bicar teus olhos. Né? Ou não. Ou talvez a gente esteja fazendo a coisa certa. Não é? É que depois desse interrogatório que eu fiz aqui, só vocês vão poder dizer se está tudo certo ou se não. Eu quero crer que vocês podem ajuizar aí da maneira como vocês acharem melhor. Isso. Boa noite. Boa noite, Júlio. Olá. O mundo animal ele é cruel, né? A gente tem os mais fortes matando os mais fracos, os animais maiores comem os menores, e nós somos um animal que evoluiu, né? E nessa evolução
a gente tem uma... Há controvérsias. ou não. Mas nessa evolução a gente luta contra o que seria a seleção natural, né? Então a tecnologia, a evolução, ela, de certa forma, ela compete com a seleção natural na nossa raça, né? E o reflexo disso, eu entendo assim, é um pouco essa superproteção que a gente tem das crianças na educação, né? Não querer que elas sofram, não querer que elas fiquem na rabeira, e sim sempre na dianteira, né? Só que tem um problema logístico aí, tá? Não cabe todo mundo na dianteira. Exato, não cabe. Então, essa tua análise, né, que questiona essa forma de educação, ela, de certa forma, ela questiona também um pouco essa evolução, esse desenvolvimento da tecnologia, da medicina, das ciências, que, de certa forma, lutam contra ou tentam aniquilar ou minimizar o efeito da seleção natural, que seria algo fundamental na nossa vida, na nossa evolução. Como é que você analisa esse conflito, né? Bom, tudo menos darwinismo social, ok? Tudo menos isso. Assim, para um grego, a vida lograda, essa vida feliz, nada tem a ver com isso tudo, com essas bobagens que nós modernos temos e que esta classe socioeconômica neste país tem em relação à ideia de educação. Assim, essa fusão no outro é o que vão dizer de mim, é o meu gesto, é meu trabalho para este mundo, né? Assim, o que eu lego para este mundo. O problema fundamental desta classe média, alta, tosca, nesse país, tosca, é o sonho de que o máximo, o melhor que eu possa vir a deixar para os meus filhos é uma boa herança. A gente deveria torrar tudo. Deixar eles completamente sem nada. Sem absolutamente nada. Mas com algum lastro, primeiro, intelectual, que é aquilo que vocês não estão pagando para obter nas escolas privadas caras que vocês põem seus filhos. Escola privada não tem nada a ver com ensino, com intelectualidade, nada a ver. É só o lugar onde a gente evita com que eles entrem em contato com os pobres. Ok? É só isso. Não tem nenhum diferencial na sua escola privada, tá bom? Que os seus filhos frequentam e daí para fora. Nenhum, zero. É só um fenômeno social esse. Então a gente deixa eles lá para eles não se contaminarem, não pegarem, não ter o contágio da pobreza e os seus ritos. E lá, eles guardados, lá naquele espaço social específico, eles ficam se relacionando entre si, não é? É inacreditável o grau de empobrecimento dessas relações escolares daí para fora. Eu não entendi sua pergunta direito. Eu estou respondendo uma outra coisa. Porque a sua pergunta ela é meio esquisita, entendeu? Então eu tentei falar uma outra coisa, mas não deu certo. E é que eu não tenho nada para dizer sobre a sua pergunta, entendeu? Assim, e aí eu perdi no meio do caminho, eu já não sei mais. Escapou. Desculpa, peço perdão. É um horror, isso acontece. Mas eu acho que a história não é evolução. A história humana... Eu vou limpar a barra. A história humana, quero crer de uma maneira absolutamente sucinta e tal, ela é a história daquilo que imperou, de lutas completamente aleatórias, aquilo que imperou, o que chamamos de história. Então, ela não tem um sentido de desenvolvimento daí para fora. Eu acho completamente idiota, né? A gente supor que a vida que nós temos ela é melhor do que a vida que o cara do século XVIII teve, e que, portanto, ela é pior do que a do século XXI, do século XXV vai ter. Assim, ela é um conjunto ela é o efeito de um conjunto de lutas históricas pontuais que foram acontecendo, que derivaram um pouco nessa configuração de mundo que temos. Né? Esta configuração de mundo que temos
a tarefa fundamental, quero que é estranhá-la radicalmente. Não é possível que pessoas que se dispõem a pensar, e quero crer que pessoas que se dispõem a pensar numa sexta-feira à noite, que saem de casa para ouvir atrocidades e coisas dessa natureza, não estejam descontentes com a vida e o mundo que tem. Então, esse descontentamento não tem solução. Não é porque o pensamento, ele não é um bálsamo, ele não é balsâmico, ele não é um unguento que você passa para aliviar a dor. Ele faz a ferida mudar de lugar. Né? Ele vai reposicionando as perguntas que temos. Né? Na verdade, o ato de pensar, por meio do ato de pensar, ou pelo menos pensar desse modo que eu tentei levar a cabo aqui de alguma maneira, nada tem a ver com obter respostas, mas com a possibilidade espetacular de sofisticar suas perguntas. Né? Eu acho que cabe a gente se angustiar um pouco mais com aquilo que estamos fazendo de nós. Agora, se eu não fui convincente o suficiente, vamos para o forró. E dancemos a noite inteira. Entendeu? Está tudo certo. Bom, Júlio, passamos para a última pergunta da noite. Pois não. Júlio, meu nome é Maria Tereza. Olá. Sou diretora de uma escola infantil há muitos anos aqui em Campinas. Até hoje eu faço muitas perguntas para mim mesmo, né? Quando você colocou a criança tomando as decisões, é um fato que eu presencio diariamente na minha escola. Por eu estar na frente de uma escola, de uma clínica pediatra, muitas vezes os pais vão com a criança para conhecer a escola. E ao entrar, a criança olha... Né? A criança olha e o papai pergunta assim, você gostou da escola? E eu, com um pouco de experiência, eu viro para os pais e falo, essa decisão é dele ou de vocês? E daí a criança, não tem Mas você viu, querido, o que aconteceu? Você transformou em objeto da sua intervenção os pais e não a própria criança, não é? Precisou ensinar os pais que eles estavam falando uma bobagem, não é? Sim. Desde a hora da eleição da escola, não é? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, muitas vezes eu percebo que eu afasto, né, essa minha posição, né? É uma decisão de seu filho ou de vocês. Isso me traz é que esse pai, ele não tem essa escolha. Ele também está perdido. E ele joga essa decisão para aquele ser de 2 aninhos. Né? Então, eu pergunto, como é que a gente lida com uma situação assim? Primeiro. Segundo, sobre o jogo simbólico. É uma tristeza hoje eles entrarem na casinha de boneca e não ser a mamãe. Não saber ser mamãe. Mas saber ser a Luciana e desfilar com as fantasias. Nós fizemos isso com eles. Nós fizemos isso com as crianças. Em alguma medida, mais uma vez, eu vou ter que ser indelicado. Tem uma certa cafetinagem das crianças, né? Talvez por isso que a gente fica tão preocupado com, né, qual é o horror contemporâneo, né? O pedófilo, né? A ideia de pedofilia. Né? A pedofilia, de repente, surge como um grande escândalo. Tudo aquilo que surge no tempo como uma grande questão, talvez revela uma espécie de expiação nossa, não é? Porque, na verdade, a gente está pedofilizando, muitas vezes, as crianças. Quando a gente coloca elas lá,
na frente da Eliana, Xuxa, Xaxa, Xixa, seja lá o que for, a gente está pagando um preço, a gente está fazendo uma escolha. Então, se você foi capaz o bastante de fazer essa escolha na sua casa, você também deveria ser capaz o suficiente para fazer outras escolhas fora. Não é? Não é? Você escolheu isso no interior da tua casa, do teu lar, no interior da tua intimidade. Então, você deveria ser capaz de escolher. Olha, eu acho que a gente vai ter o que a gente merece. Entendeu? Sem problemas. Né? Só não digam que não viram o que viram. Não é bom isso? Né? Só não digam que não estavam lá, né, quando as coisas forem se desdobrando no que elas... Eu não quero ter uma atitude catastrofista aqui. Eu quero ter uma atitude sóbria. Não histérica. Né? Não hollywoodiana, não teatralizada. De inventar um mundo que deveria ser tal coisa. Eu acho que a tarefa do pensamento é a gente se voltar sobre aquilo que temos. Colocar a nossa vida na mesa. Que foi o que eu tentei fazer aqui. De todas as coisas que fazemos, a nossa geração, os postos de poder pedagógico, como eu gosto de chamar, né, que são os pais professores, a pior de todas elas, a mais desleal, a mais injusta, é de quando alguma coisa sai fora do script, a gente adoece as crianças. O montante de Ritalina que as crianças tomam, de seja lá do que for, amplamente desejado entre profissionais de educação, amplamente indicado pelos profissionais psi, amplamente desejado pelos profissionais da farmácia, amplamente desejado por todos, é uma amostra que, de fato, né, quando a gente olha para a infância e vê lá doença, o que a gente olha, o que a gente vê na velhice, então? O que será de nós? Talvez de todas essas atitudes desleais que nós temos com as crianças, o adoecimento, a exposição excessiva delas a este mundo e a não contrapartida nossa, né, a não contrapartida narrativa esse inferno, digamos assim, que eu tentei roçar aqui, né? Só arranhar da maneira mais doce e suave possivelmente, não é? Vocês são testemunha disso, certamente, né? Resta aquele meu pasmo, né? Que em algum momento eu disse, mas por que as pessoas ainda continuam tendo filhos? Se o cenário é esse. Né? Porque né, eu fico lembrando sempre de um texto que está da Adélia Prado. Eu gostaria muito de saber em que página está. Muito, muito, muito. Que fala sobre a mãe. É quando ela fala sobre a própria mãe. E eu adoraria descobrir nesse momento, mas eu vou ter que dizer de cabeça. Que ela fala assim, nos tinha a roda... Não, é alguma coisa assim, que ela nos tinha a roda ao peito, diferente da moradora de posses. Quando ia à missa, né? Ela fala assim, ela compara uma mulher desgastada, que os filhos ficavam pendurados no peito, que ficavam puxando a saia dela, tal, quando ia à missa, que era muito diferente da outra moradora de posses. E aí ela termina falando assim, mas muito mais bonita era a nossa mãe. Então, eu acho que
essa companhia na solidão, né, que são daqueles que a gente elegeu como amigos do pensamento, né, que pode ser desde aqueles distantes de nós, desde que viveu na Grécia, lá, até os nossos ex-amores, mas fundamentalmente nossos pais também, né? Eles são fantasmas que nos guardam, né, vida adentro, né? Ou não. Ou não. Né? Eu quero crer que a nossa tarefa é de se oferecer em holocausto ao outro, mesmo que o outro recuse isso. Isso é uma tarefa ético-política urgentíssima. Tão urgente quanto leve, quanto bela, quanto irretocável, quanto inevitável. Né? E acho que é em nome disso que a gente fica falando ao Léo, né? Tentando encontrar no tempo um eco, né, de sentido, e é com isso que eu deixo aqui. Vocês, muitíssimo obrigado, foi uma honra imensa. Obrigado, Giancarlo. Uma maravilha ter estado aqui.